compatibilidade entre essas expectativas. Quando um funcionário espera muito de uma organização e pouco recebe dessa organização, é possível que haja um descompasso que vai produzir efeitos lá na própria capacidade desse funcionário de colaborar, de produzir, né, de ser alguém que vai gerar benefícios para a organização como um todo. Do mesmo modo, quando a organização tem uma expectativa alta do seu funcionário e recebe pouco desse funcionário, do mesmo modo esse descompasso, esse desequilíbrio na dinâmica dessa relação, desse contrato, vai interferir na própria produtividade da organização. Então, ela começa falando de socialização partindo dessa definição de contrato e finalmente começa a falar sobre socialização propriamente dita. Então, a socialização propriamente dita envolve essas expectativas, né, que estão presentes nos pares desse relacionamento, que seria a organização e o funcionário, o contratado. Então, a socialização envolve essas expectativas. Ela define socialização como um meio através do qual nos apropriamos da cultura da própria organização, tá? Então, a socialização, ela se dá na medida que a gente se insere e vai se apropriando do conjunto de valores, do conjunto de regras que organizam o comportamento das pessoas dentro dessa organização, tá? Quando ela fala disso, ela faz uma analogia com o próprio desenvolvimento do ser humano, né, com a ontogênese, dizendo que quando a gente nasce já existe uma cultura, já existe um contexto organizado. Do mesmo modo, quando um funcionário ingressa numa empresa, já existe uma cultura que está lá, estruturada, organizada. E na medida que essa criança, na medida que esse funcionário vai se inserindo no contexto, na organização ou no seu contexto familiar, ela vai se apropriando dessa cultura, dessas regras, desses valores compartilhados naquele contexto onde ele está inserido, né? Quando ela fala disso, ela fala que existem dois tipos de socialização, que é a socialização primária e a socialização secundária. Quando ela fala disso, ela está falando muito pensando na criança, na ontogênese. Na socialização primária, a socialização primária é justamente as primeiras experiências socializadoras que em geral se dá na família, né? São os primeiros contatos sociais da criança, onde ela se apropria desse conjunto de elementos que compõem o seu contexto, das regras, dos valores, enfim. E a secundária seriam aquelas experiências após essas primeiras experiências. Então, seria a experiência na escola, a experiência, né, na rua, na igreja. A gente está falando de criança. Ela termina essa parte dizendo que, na verdade, o processo de socialização acontece a vida toda, inclusive quando se ingressa no mundo do trabalho, inclusive quando se entra numa organização para trabalhar. A gente está vivendo ali a socialização secundária, né, que não acaba, só acaba com a morte. Então, na socialização secundária, eu estou me apropriando, eu mesmo sendo adulto, do conjunto de elementos que fazem sentido naquele contexto e que eu preciso dominar para eu poder interagir, para eu poder produzir, para eu poder me sentir bem nessa empresa, nessa organização. Então, o conceito de socialização ele é muito importante, porque ele é importante para o outro, no caso a empresa, a organização, como é importante para mim. Na medida que vou me apropriando do conjunto dos elementos que compõem esse contexto, me torno mais produtivo e ao mesmo tempo mais satisfeito com o meu trabalho, com o grupo onde estou inserida. Então, falando de socialização, é impossível, para falar de socialização, é impossível não falar de grupo, né? Então, o que seria grupo, tá? Só para terminar essa questão da socialização, a autora diz pra gente que existem formas de facilitar esse processo socializatório, né? E que o treinamento é uma forma muito utilizada e que gera muitos resultados positivos. Então, treinar os funcionários quando eles chegam ou durante mesmo o processo, né, de estar nessa empresa
é uma forma que gera benefícios para esse processo socializatório e para as relações grupais como um todo, né? Nesse sentido, é importante a gente entender o que é grupo, né? Ela fala que grupo não é uma coisa estanque, parada, né? Mas é algo dinâmico. Na verdade, ela diz que a gente não pode pensar em grupo como dinâmica de grupo, mas o grupo como algo dinâmico, como algo em movimento. E ela traz uma definição bem interessante que diz que o grupo é necessariamente o produto, né, é algo produzido historicamente, né? Então, para eu entender como esse grupo está organizado hoje, as suas relações, eu preciso olhar o processo de construção desse grupo, né? Eu preciso me voltar um pouco para o seu passado. Então, quando eu penso em cultura de uma organização, eu não posso pensar ela apenas na sua atualidade, né? Eu preciso pensar essa cultura organizacional, os grupos que compõem essa organização, como um fenômeno necessariamente histórico, né? Então, além de ser o grupo é necessariamente um fenômeno histórico, ele é necessariamente constituído por pessoas em relação, né? Não existe grupo se essas pessoas não mantêm relação entre si. E essas relações, elas existem e elas têm uma finalidade, um objetivo comum, né? As pessoas estão ali com uma meta, né? Então, ela cita vários exemplos no material que mostra pra gente a diferença entre o que ela chama de grupo, que é identificado justamente pelas relações estabelecidas entre as pessoas e pelo objetivo em comum, e aquele conjunto de elementos que não tem relação, que não tem objetivo comum. Na verdade, para a gente pensar uma mudança, tentando reunir o que a gente vem estudando ao longo das outras unidades, para a gente pensar em mudança em uma organização, a gente precisa pensar em mudanças na própria cultura da organização, né? Mudança nos próprios processos de relação, de socialização que caracterizam aquela organização. Ok, gente, eu acho que é isso. Leia o material, que eu acho que algumas dúvidas que podem ter ficado vão ser sanadas, e a gente continua através do chat, conversando sobre tudo isso. Obrigada.